Obrigado, igreja. Me apresentar para quem não me conhece, meu nome é Danilo, sou pastor lá na Igreja Cartas Vivas, lá em Pilares. Já estive aqui uma vez. Quantos estavam aqui naquele workshop de evangelismo que a gente fez? Amém, legal. Sou marido da Ana Beatriz, pedi para ela se levantar, vocês conhecerem. É de praxe. O Daniel também faz isso, foi ele que me ensinou. Essa é minha esposa, Ana Beatriz, está grávida do nosso filho Levi, né, que está vindo aí. Trouxe um pessoal também lá da igreja, de cá para lá o Davi, né, cena, isso, educadinho, né, como eu ensinei, como a gente treinou. O Breno, né, a Camila também, e a Fabiola está aqui com a gente, junto com o Miguel, que está bravo, e o Pedro, né, Pedro? Tá certo. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui, é uma alegria imensa, um privilégio também. Da última vez que eu estive aqui, eu falei sobre isso. Eu fui criado, os meus pais são muito amigos do Daniel, né? Então assim, eu fui criado como criança aqui, né? Dava muito trabalho para os oficiais lá, os diáconos e obreiros, corria esse templo aqui, o pessoal ficava preocupado, né, pra caramba. E é muito gratificante estar aqui porque... eu não sei quantos aqui, acredito que a maioria, mas muito da história do que o Rio de Janeiro experimentou, do grande derramado do Espírito Santo na cidade do Rio de Janeiro, começa e passa por essa igreja. Quantos sabiam disso? Muito daquilo que nós vivemos, do grande derramar, sabe, do grande levantar de ministros para a nação, essa igreja e esse altar aqui construiu isso no Espírito. Então eu sou muito grato de estar aqui. Agradeço a pastora, né, por esse privilégio, os pastores. Lá em Pilares a gente também estou à frente de um grupo de liderança de jovens, perdão. Então, quantos aqui tem menos de 16 anos? Quem aqui tem mais de 16 anos? Tem gente que não tem nem menos nem mais de 16, né? Alguém aqui tem idade, né? Quem aqui tem mais de 16 anos? Levanta a mão. Amém. Vocês estavam dançando tão bem. Menos de 16. Amém. Glória a Deus. E lá, né, na liderança do Farol, que é a juventude, eu tenho trabalhado muito um tema lá com a juventude, que é sobre sermos verdadeiros. Porque assim, e eu não quero, nessa manhã, a gente está começando a conferência, vocês vão ter um dia inteiro aqui com pessoas pregando, sabe? Vocês vão receber muito do Espírito, eu creio. Amém? Então eu não quero ser muito combativo na manhã, mas eu lembro que uma vez eu conversava com um grupo lá e a gente canta as mesmas músicas. Todo lugar canta as mesmas músicas, né? E aí eu fiz uma pergunta para eles. É muito fácil hoje a gente cantar que a gente quer a presença do Senhor nesse nosso ecossistema cristão. Porque pastora, né, antes o pastor, você agora construíram um legado muito confortável, uma igreja com ar-condicionado, glória a Deus, com cadeiras confortáveis, amém, irmãos? Não é confortável essa cadeira? Lá na minha igreja, na cadeirinha, é a metade dessa. A cadeira é a metade dessa, umas estão meio quebradas. Vou até pegar o contato, que eu achei legal essa cadeira aqui confortável. Mas agora eu queria que você imaginasse um cenário comigo, tá bom? Vamos imaginar? Sei que adolescente gosta de imaginar. Vamos imaginar comigo. Imagina que ali na porta agora tivessem homens armados, com armas super poderosas, armas fortes, fuzis, né? E eles estivessem, olha, dizendo o seguinte: se vocês cantarem o nome de Jesus mais uma vez, todos que estão aí dentro vão morrer. Eu imagino que é fácil a gente dar a resposta agora, dizendo o seguinte: eu cantaria, Daniel, eu vou cantar de todo o meu coração, mas muitos de nós cantamos certas coisas que cantamos em inverdade. Eu não quero usar a palavra mentira porque é muito forte, mas nós levantamos às vezes nossas mãos para falar que adoramos o Senhor, ou que o Senhor é aquilo que temos de mais importante da nossa vida, mas somos incapazes às vezes, Rafael, de deixar certos relacionamentos que nos afasta do Senhor. Nós dizemos que amamos o Senhor de todo o coração e por vezes
não largamos a pornografia que nos afasta do Senhor. E nessa hora, o amém, ele começa a ficar tão curtinho, já não tem mais amém, já não tem glória a Deus, está tudo bem. Mas o que eu queria falar nessa manhã é sobre uma geração. Esse tema que vocês escolheram é muito profético. É muito profético. Porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, quando a Bíblia fala por amor ao nome do Senhor, por amor ao nome de Cristo, está falando sobre uma aliança. No Antigo Testamento, a palavra por amor ao seu nome, essa frase por amor ao seu nome, dizia o seguinte: Senhor, lembra-te de quem tu és e da aliança que tu fez com o teu povo, nos poupa, nos perdoe. No Novo Testamento, ele ganha novos contornos, porque a aliança se cumpre em quem, irmãos? Em Cristo. Então, por amor ao seu nome, fala de algo que a nossa geração, e eu tenho 24 anos, eu sei, e eu lidero adolescentes e jovens também, algo que a nossa geração perdeu profundamente, e eu creio que essa manhã vou ter uma palavra bem simples, bem rápida, mas perdeu a aliança nesse tempo. Nós andamos muito conectados. Agora você tem o seu celular aí. Quantos tem celular aqui? Mas fácil perguntar quem não tem celular, né? Quem aqui tem rede social nesse tempo? Eu lembro que há uns anos atrás eu vim nessa igreja, eu ouvi uma palavra de um rapaz que ele falou o seguinte: a nossa geração tem facilidade de se conectar, mas dificuldade de se aliançar. Sabe a diferença entre se conectar e se aliançar? Se conectar é como você conecta o seu cabo no carregador. É fácil se conectar. É fácil também você se desconectar. É só um cabo que você pula e outro cabo que você tira. Alianças vão requerer da gente algo muito mais profundo. Alianças vão requerer da gente tudo aquilo que nós temos. Minha pergunta não é se você está feliz nessa manhã. É que vocês escolheram um tema muito sério. Quero saber se vocês estão dispostos. Porque essa aliança, por amor ao nome do Senhor, vai requerer tudo de vocês. Mas eu preciso te dizer algo. Impressão que no meu espírito, e vocês avaliem, mas eu trago como uma impressão do meu espírito. Enquanto os ministros ministravam as canções, era como um afluente de um rio nascendo. Como um barulho de água renascendo. E eu tenho certeza que se essa mensagem, essas mensagens do dia de hoje, tocarem essa geração, tocarem vocês, sabe? Eu estou pregando aqui, eu não estou nem olhando para lá, com todo respeito para quem está lá, mas achei interessante que a juventude sentou toda no mesmo lugar, não sei se é proposital. Mas eu quero falar para vocês, porque se vocês, olhem para mim, se vocês entenderem o que é uma verdadeira aliança, e o que é ter uma vida devota ao Senhor, nada pode parar vocês. Eu contava aqui uma história, eu não sei se cantou hoje, mas canta em todo o Brasil a história de uma canção chamada A Terra Clama. Quantos já ouviram essa música? Quantos já ouviram? Eu contei essa história aqui. Quando o compositor dessa canção compôs essa música, ele não estava em Cambridge. Quando ele compôs essa canção, ele não estava em Nova York. Sabe onde ele estava? Ele estava de frente, ele estava no Village, olhando todo o bairro, tudo, e falando: Senhor, esse lugar clama pelo teu Espírito. Então usa-nos, Senhor. Preciso te dizer algo, irmão, você precisa ser uma resposta hoje, porque essa geração não precisa de mais gente que canta bem. Deixa eu te falar algo, eu não quero... Enfim, não precisa de mais gente com dons, porque, irmão, dom pelo dom, ele não frutifica. Mas essa geração e esses tempos precisam de pessoas dispostas a morrer para si mesmo, dispostas a morrer pelo Senhor, em nome do Senhor. Isso vai requerer da gente algo muito mais sério do que só cantar bonitas canções. Vai requerer da gente coisa muito mais do que uma boa performance em cima do altar. Deus não está interessado se você canta bem ou se você prega bem. Está interessado no seu coração. Não procura pessoas talentosas. Deixa eu te falar. Deus não procura pessoas talentosas. Deus procura pessoas aliançadas. Dentro disso, eu queria dar um contexto para vocês. Existem algumas definições
para vocês. Deixa eu te dizer algo. Existem hoje uma série de velhos em faculdades que gastam a vida estudando vocês. Sabiam disso? Vocês sabiam disso, gente? Gastam a vida para entender o que a juventude pensa. Essa geração, pastor, é tão complexa que você não consegue achar uma definição. Então eu separei 3 definições para definir essa geração. Primeira definição é a geração VUCA. Diz que essa geração ela é volátil, incerta, complexa e ambígua. Quantos sabem o que é ambíguo aqui? Não é umbigo, é ambíguo. Quantos sabem o que é ambíguo? Glória a Deus. Sociólogos vão dizer que vocês, a gente, enquanto geração, é uma geração que não dá para entender muito bem porque nós somos como camaleões. Até um tempo atrás, estava todo mundo interessado em saber o caso do Pedire. Sei que vocês estavam, não precisa levantar a mão, para o pastor não ver. Não precisa. Aí passou um tempo, aí é o Gustavo Lima que foi preso. E a gente já foi para o Gustavo Lima. Gente, é verdade ou mentira? Só balança a cabeça, para o pastor não ver. Não, o pastor nem sabe o que é pedir, deixa ele, tá certo. É bom não saber, pastor. Mas essa geração é como camaleão. O que acontece? A todo momento muda o nosso interesse. A gente está interessado aqui, a gente está aqui, estou com o Rafael agora, mas no momento que já não me interessar mais, eu já não estou. Isso revela o primeiro traço de uma geração sem compromisso. Porque compromisso não se envolve por interesse. Quantos aqui querem casar? Tem um sonho de casar um dia? Amém? Quantos aqui acham que casamento é uma das coisas mais incríveis da vida? Tem a menina ali que levantou a mão e o cara está aqui assim, olhando para baixo. Não vou revelar quem é não, mas foi o Senhor que revelou para mim. Sabe, irmãos, uma aliança pesa muito. Ih, até caiu, ó. Tão pesada. Glória a Deus, até pesado. Minha mulher está olhando para mim, olha. Sabe por quê, irmãos? Porque em algum momento no casamento, se eu te falar, a festa vai acabar. E é linda a festa, mas vai acabar. Em algum momento no casamento, no relacionamento de verdade, todo o interesse que você possa ter tido pela pessoa, sabe seu namorado que é lindo hoje, sabe teu crush que é lindo? Uma hora ele vai ficar muito feio. Ele vai ficar calvo. Te falando, ele vai ficar calvo, ele vai ficar feio, vai ficar barrigudo. A menina que você acha linda, em algum momento vai ficar ruinzona. Mas casamentos não se movem por interesse. Nós vivemos uma geração tão rasa, tão pequena, que a única coisa que tem são motivações fúteis. Então o que acontece? Eu estou aqui, mas se abrir uma igreja ali que é mais interessante, com a luz melhor, a música melhor, eu vou para lá, porque lá me dá mais entretenimento. Eu estou quebrando o gelo, mas eu também quero trazer coisas sérias para a gente. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor conta com essa geração. Eu preguei aqui da última vez. Irmãos, não é possível que a gente possa se contentar com um evangelho que é medíocre. Não é possível que a gente tenha que passar, irmãos. Eu sei o que é isso. Passamos por violência todos os dias na cidade do Rio de Janeiro. A gente acha normal. Quantos viram que a Avenida Brasil teve um problema recentemente? Sabe o que é mais interessante? O cara que foi baleado na cabeça, a imagem que o jornal pegou era o ônibus. Se você reparar bem atrás do ônibus, tem uma igreja. A Bíblia fala o seguinte, olha, sobre a igreja eu dou as chaves dos céus, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e as portas do inferno não podem o quê, irmãos? Mas aí, a gente vive numa sociedade, num estado, numa cidade, que o inferno está prevalecendo sobre a gente. O que está errado? A nossa postura ou a palavra? Vamos lá, o que está errado? Nossa postura ou a palavra? Então não é possível que a gente ache que igreja é entretenimento. Você vai entrar aqui, você vai sair, se a música estiver legal, você canta, se a música for boa, você dança, se a música te animar, você vem aqui na frente, senão você fica quieto. E aí vai prosseguindo
uma geração atrás da outra, que não consegue alcançar aquilo que o Senhor tem para essa geração. Mas eu tenho certeza que essa é uma manhã, já uma tarde, que vamos entender o real sentido de viver por um nome. Por um nome. Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, para a gente não demorar muito. Em Lucas 21, versículo 12. Quem abriu diz amém. Quem abriu o celular e está respondendo no WhatsApp diz amém. Olha aí. Olha, varão e varoa. Lucas 21, 12. Vai dizer o seguinte: assim que estas coisas aconteçam, antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Serei levado diante de Deus e governadores por amor ao quê, irmão? Vamos lá. Sereis presos, perseguidos, levados diante de Deus e governadores por amor pelo nome do Senhor. Olha a seriedade dessa conferência. Porque nós falamos sobre por amor ao nome, e nós achamos que o amor ao nome do Senhor vai nos dar o quê? Bênção. Então, viver pelo nome do Senhor é um artigo de troca. Então, eu vivo pelo Senhor. Olha, eu venho para o culto, eu venho para o discipulado, eu venho para a igreja, eu dou. Então, eu acho que isso é viver pelo nome do Senhor. Olha, Danilo, eu xingava na escola e hoje eu já não xingo tanto mais. Eu ficava com um monte de menina, agora eu fico só com duas. E eu acho que E aí eu acho, Danilo, que essa relação medíocre com o Senhor é viver pelo nome dele. Deixa eu te falar, isso é muito mais sério do que a gente pensa. Porque viver pelo nome do Senhor, o que a Bíblia está falando para mim, que é morrer pelo nome do Senhor. Eu sei que em muitos lugares pregam isso, mas Deus não quer te dar uma vida boa. E agora tem gente assim me olhando. Deus não está interessado em te dar uma vida boa. Nem te interessado em te dar uma vida melhor. Porque se a gente presumir que Ele quer nos dar a vida boa, a vida melhor, a vida que a gente tinha antes de Cristo presta para alguma coisa. Então eu vou aqui só dar uma recapeada e eu melhoro essa vida. Deus está te interessado em te dar uma nova vida. Isso quer dizer que aquilo que veio antes de Cristo precisa morrer hoje. Os sonhos que vieram antes de Cristo precisam morrer hoje. Os amigos que vieram antes de Cristo precisam morrer hoje. Não você vai matar ninguém, mas estou falando no seu coração. Os planos, os desejos, as manias, as vontades, a forma como você se relacionava com seus pais, a forma como você se relaciona na sua escola, a forma como você se relaciona com os outros, a forma como você se relaciona com Deus, antes de Cristo, antes de encontrar o Senhor verdadeiramente, nessa manhã precisa morrer. Porque se restar alguma coisa da tua vida passada, para Deus não presta. Para Deus não presta o mínimo de vida que tínhamos antes dele. Ele vai falar, por viver por amor ao nome do Senhor, é morrer por ele. Eu lembrei de algo interessante. Quando eu casei, existe um costume que é bem antigo, quando você casa. Quantos aqui são casados? Quem aqui quando casou, a esposa teve que trocar o nome? Hoje em dia não faz muito mais isso, né? Mas eu fiz questão da minha esposa botar meu nome. Lógico. Eu briguei. Brincadeira. Mas é um costume antigo. Vocês sabem de onde vem esse costume? As mulheres antigamente, elas eram consideradas como propriedade. Então, eu casava com uma pessoa, uma mulher, eu comprava o dote dela e ela se tornava minha posse. E aí, para marcar, como o boi eu marco, eu vou lá e firo para marcar a pessoa, né? Que seria uma coisa muito absurda. Você pega o nome e bota o seu nome. Você tira o nome dos pais, você tira o nome da pessoa, fala assim, agora você é minha propriedade. Interessante que em Apocalipse 19,
quando tudo tiver, sabe, tudo que tiver que acontecer, aconteça. E nós estaremos com o Senhor. Quantos que querem estar com o Senhor naquele dia? Tem gente que não falou amém, irmão, não sei o que está fazendo numa igreja. Quantos querem estar com o Senhor no grande dia? Amém, irmão? Ele vai nos chamar, sabe do quê? Noiva. Noiva de Cristo. Isso quer dizer que um verdadeiro cristão é a propriedade do Senhor. Viver por esse nome é estar tão aliançado com Deus que as suas vontades, as suas maneiras de viver, as suas razões, sabe? Isso já morre e agora precisa nascer a propriedade de Cristo, que não vai ter as próprias vontades, mas terá as vontades de Cristo, que não vão ter as amizades que ela quer ter, mas terá as amizades de Cristo. E é duro falar isso porque muitas pessoas, irmãos, vivem uma vida cristã numa relação ali de que o Senhor, eu estou aqui e Deus está aí. Então eu não tenho interferência na minha vida. Deus não mexe na minha vida. Eu preciso te dizer algo muito duro, mas muito sério. Se você guardar isso no seu coração, a sua vida vai mudar, eu tenho certeza. O Senhor precisa revirar todas as páginas da sua vida. Porque sem Ele, a sua vida só pode trazer a você dor. Sabe qual é a chave de sermos propriedade do Senhor, irmãos? É porque nós vamos entender que as nossas próprias razões e motivações só nos levaram para mais distante dEle. E mais distante dEle, mais dor e sofrimento nós encontramos. Sabe por quê, Rafael? Eu encontrei a razão disso. Sabe por que a igreja é tão ineficiente nesses dias? Sabe por quê? Porque até nossas reuniões enquanto igreja, e eu falo isso em nome de Igreja Cartas Vivas, não central. Eu não estou na central, estou falando da minha igreja. Aqui na Pavuna não tem isso. Tem lá em Pilares. Nós nos reunimos para um Deus que nós mesmos criamos. Nós nos reunimos porque nós queremos nos sentir bem com um Deus que nós criamos. Esse é a grande questão, do povo no deserto. Quando se lembra da passagem de Moisés com o deserto no povo? Quando se lembram que o Senhor fala para o povo subir ao monte, o povo fala, não vou nem querendo muito. Quando se lembram disso? Essa é a grande questão, porque o povo naquela situação não estava disposto a morrer. Então o que eles fazem? Eles pegam ouro, pegam riquezas, queimam, fazem um Deus próprio, são repreendidos pelo Senhor e eles passam 40 anos reclamando. Essa é a figura da igreja nos dias atuais. Nós não estamos dispostos a subir e morrer. Então nós ficamos aqui e criamos um Deus à nossa imagem, aquilo que nós queremos. Porque o bezerro de ouro era um símbolo da proteção da agricultura. Então, para nós não morrermos, para nós não sermos afligidos, vamos criar um Deus aqui. A gente precisa de um Deus. Nós precisamos ir para a igreja. Não queremos morrer. Não quero perder as minhas amizades. Não quero perder meu namorado. Não quero parar de transar antes do casamento. Eu tenho meu Deus, mas eu não quero parar de me masturbar. Aí eu monto um Deus aqui para mim, que vai atender as minhas necessidades. E eu passo o resto da minha vida cristã gerando demanda. Sabe, irmãos, o que mais cansa o pastor nesses tempos? Pastor Alexandre, não o pastor Daniel. O pastor Daniel é um homem de ferro, ele é um super-homem. São cristãos que vivem uma vida tão para si que só sabem gerar demanda. Então só vem na igreja quando dá o quê? Dá um problema. Só vai orar ao Senhor quando tem que tirar a nota boa amanhã na prova. Só vai buscar o Senhor quando sente o remorso de quando pecou. Procura o pastor não para gerar uma solução. Pastor, eu vi que tem tal problema. Vou resolver esse problema para o Senhor. Vou fazer essa coisa. Não. Pastor, eu estou com tal problema. Pastor, eu preciso resolver isso. Cara, tá ruim assim. E vai gerando demanda e não resolve nada. Isso gerou o quê? Uma geração de uma igreja infértil. Mas eu tenho certeza que nessa manhã se levantará uma geração que vai viver pelo nome do Senhor. Aliançada com Ele.
que vai deixar hoje nesse altar os seus próprios prazeres, os seus próprios ídolos. Vai deixar nesse altar os seus próprios deuses e vai dizer: Senhor, eu não quero mais viver para mim. Senhor, eu não quero mais viver para minhas próprias razões, eu preciso viver para Ti. Ele segue dizendo, então, ele vai falar, serei levados às sinagogas, no versículo 12 ainda, serei levados às sinagogas, postos às prisões. Ele vai dizer no versículo 13, e vos acontecerá isso para testemunho. Essa palavra, testemunho, ela não fala sobre o ato de dar testemunho. Sabe quando você prega sobre a sua vida? Então, eu era do tráfico, eu era, né? Pô, era violento, tal. Não sei se você era assim, né? Mas a Fabiola ela era, pô, casca grossa. Ela era violenta. Sabe quando você tem esses testemunhos assim? Pô, eu era, pô, o cara, né? Nunca foi, mas enfim. Essa palavra, dar testemunho, não fala sobre, essa palavra sobre testemunho, não fala sobre dar testemunho. O ato de falar o seu testemunho. Mas essa palavra é a palavra martos. Repete bem alto, martos. Bem alto, martos. Essa palavra martos, ela vai gerar a palavra mártir. Quanto sabe o que é ser um mártir? Quanto sabe o que é ser um mártir? Mártires são aqueles que estão dispostos a dar a própria vida por uma causa. Ele está falando o seguinte: olha, no dia que vocês viverem pelo meu nome, vocês vão entender o peso que é carregar esse evangelho. Porque o evangelho, irmãos, não é sobre te dar coisas, mas sobre te formar alguém. O evangelho é sobre te formar alguém. O Senhor não está interessado em transformar aspectos externos da sua vida. Ele não está interessado em te dar uma casa melhor. Ele não está interessado em te dar um carro melhor. Ele está interessado em transformar você por dentro. Ele não está interessado em fazer você ficar rico, mas formar você povo dele. Formar você alguém capaz de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu entendi o que era o evangelho. O evangelho é morrer por você. Muitos aqui não vão morrer, igual eu conheço alguns irmãos que hoje estão, irmãos, eles não podem ter contato com a família no Brasil, porque onde eles estão é tão perseguido o evangelho, que se eles tiverem qualquer contato, sabe, eles estão lá para morrer pelo evangelho. Mas muitos aqui não vão morrer pelo evangelho num campo desse. Mas você terá que morrer pelo evangelho nos teus sonhos. Você vai precisar morrer pelo evangelho na tua escola. Quando tiver todo mundo fazendo aquilo que você sabe que não é para fazer, você vai precisar morrer pelo evangelho. Quando você estiver sendo caçoado, zoado, porque está todo mundo fazendo algo e você não está fazendo, você vai precisar morrer pelo evangelho. Quando tiver todo mundo engalfinhado em coisas erradas, pelo bel prazer, você precisará morrer pelo evangelho. Desistir de relacionamentos, desistir de amizade. Eu sei que talvez não seja essa palavra que você queria ouvir nessa manhã, mas essa é a palavra que o Senhor está trazendo para essa geração. É a palavra que o Senhor está trazendo para essa geração: desperta. Desperta. O evangelho, irmãos, não é brincadeira. O evangelho de Cristo, viver igreja, não é brincadeira. Essa igreja, é porque a gente se acostuma muito, mas ela não chegou aqui pronta desse jeito. O evangelho não chegou ao Brasil pronto, não chegou por e-mail. A mensagem do evangelho não resistiu até hoje, porque ela é bonita. Pelo contrário, a mensagem do evangelho mata missionários todos os dias. Viver uma vida realmente cristã é viver por um nome que você vai ter que se aliançar a tal maneira que você vai precisar estar disposto a morrer. O que acontece nesses dias é que nós temos o evangelho que não nos encoraja a morrer. Encoraja, não, está tudo bem com a sua vida.
Tá tudo bem você ter a vida do seu jeito. Tá tudo bem você vir para a igreja e falar palavrão lá fora. Tá tudo bem. Tudo bem você ficar com todo mundo que você quer lá fora. Tá tudo bem você transar antes do casamento. Tá tudo bem. Mas, irmãos, o verdadeiro evangelho diz: não está tudo bem, você precisa morrer. Não está tudo bem, você precisa morrer. Vocês estão me olhando com uma cara muito séria. Dá um sorriso pro irmão do seu lado aí. Fala, vai ficar tudo bem. Mas não sorri demais também, né? Vai ficar tudo bem. Porque eu tenho certeza, pastor, que essa manhã é um divisor de águas. Salmos 25, versículo 14. Eu quero caminhar para o final em cima dessa passagem. Salmos 25, versículo 14. Alguém pode ler para mim? Salmos... Lê aqui você, grandão. Tu pregou bem para caramba. 14 só? O Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer a sua aliança. Queria fazer uma pergunta aqui que você fosse muito honesto na sua resposta. Quantos aqui queriam viver um grande avivamento nessa igreja? Pastor, você está lascado, que ninguém quer. Vamos lá, gente. Quantos querem viver um grande avivamento nessa igreja? Quantos querem entrar nesse lugar e sentir que, sabe, o céu está baixinho? Eu lembro de experiências que esse lugar aqui viveu, irmão, anos atrás. De pessoas ao redor dessa igreja, ao ouvirem o louvor sendo entoado aqui, cara, saindo das suas casas e falar, eu preciso me arrepender. Eu lembro de não aqui, mas em igrejas que eram... Irmãos, a igreja não tinha teto. Mas quando chovia, não molhava dentro do templo, molhava em volta. Mas não molhava dentro do templo. O que tinha era chuva de ouro. Isso aconteceu de verdade, gente. Não é mentira, isso aconteceu. Quantos aqui querem um dia passar por sabe, alguém paralítico, estender a mão e essa pessoa ser curada? Quantos um dia querem entrar num enterro, num funeral e falar o seguinte, olha, eu não sei a que Deus vocês servem, mas eu digo agora no nome de Cristo, levanta e anda. Quantos querem ressuscitar mortos um dia, irmãos? Quantos desejam viver esse evangelho, sabe, poderoso? Esse texto nos ensina como? Porque os segredos de Deus, esse lugar é reservado para um tipo de pessoa só. Repete bem alto comigo. Os íntimos. Meu Deus, gente. Quando é jogo do Flamengo, vocês gritam pra caramba, né? Jogo do Vasco, né, meu irmão? Meu Deus. Os íntimos. Esse lugar, irmã, de poder, esse lugar, sabe, de uma verdade pulsante do Evangelho, que nos faz experimentar coisas que nós nunca sonhamos. Esse lugar é real, mas ele é reservado para os íntimos. E eu poderia perguntar aqui, quantos querem ser íntimos do Senhor? E a maioria, eu tenho certeza, que gostaria de levantar a mão e falar, eu quero ser íntimo de Deus. Eu quero conhecer os segredos do coração do Senhor. Eu quero ouvir o Senhor falar nitidamente ao meu ouvido. Eu quero, irmãos, sabe, eu quero ser alguém sensível ao Espírito. Eu quero ser como Pedro, que a minha sombra cure. Eu quero ser como João, que veja o Senhor face a face. Eu tenho certeza que a maioria aqui, a não ser alguns atribulados ou outros, mas a maioria aqui gostaria de viver isso. Amém? Amém. Agora vocês estão vindo comigo. Agora, graças a Deus. Aos 45. Mas existe um segredo para ser íntimo do Senhor. Para ser íntimo do Senhor, você precisa pagar um preço para ser aliançado com Ele.
Quero contar uma história, eu quero terminar com essa história. Existe não sei quanto vocês sabem, mas a Indonésia é um país que mata muitos cristãos. E durante os anos 90, muitos homens foram mortos, homens e mulheres adultos foram mortos pelo Evangelho. E acaba que na Indonésia, a grande massa de concentração cristã é de jovens adolescentes. Mas a Indonésia também é um país onde o budismo é muito forte. E não é um budismo, irmão, esse budismo bonitinho, né? Que a gente vê aqui, não é isso não. O budismo mesmo, o negócio é violento, um negócio de espírito, de Yu-Gi-Oh, né? E na Indonésia, esse budismo é muito sério. E eu lembro que, quando eu vi essa história, me impactou muito. Eu era só um adolescente. Mas eu conheci um homem que ele era pastor lá na Indonésia. E a igreja tinha 25 mil membros. Todos os seus pastores tinham entre 13 a 16 anos. Ele conta uma história que um dia, na porta da igreja, e não uma igreja bonita igual essa, com uma estrela de Davi no teto, meu irmão, com ar-condicionado, não é. Uma igreja de madeira, chão de terra, não tem som, é no gogó. E ele conta que uma vez na porta da igreja parou um grande mestre budista. Ele falou o seguinte: olha, vocês acham que o seu Deus é poderoso? Ele morreu e ressuscitou em 3 dias. Eu posso morrer hoje e eu vou ressuscitar amanhã. E esse homem pegou e se matou em frente à igreja. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Ele levantou. Mas na hora que ele levantou, ele correu até o altar e se ajoelhou. Porque quando aquele homem tirou a sua vida para provocar, sabe, aquela igreja, para desanimar aqueles jovens adolescentes, eles não pararam diante da adversidade. Porque, irmão, desculpa ficar aqui, né? Porque quem tem uma aliança com o Senhor não se move por circunstâncias. Não se move por vento A, vento B. É uma aliança que temos com o Senhor. E mesmo que tirem a nossa vida, nós não vamos deixar de tirar a nossa aliança, de deixar de ter a nossa aliança com o Senhor. Então eles pararam em frente àquele homem. E ele era um grande homem, assim, ele era muito famoso, um bruxo muito famoso na Indonésia. Mas eles cercaram o corpo daquele homem e oraram 24 horas. Jejuaram e oraram 24 horas. Adolescentes como vocês. Talvez com menos conforto, talvez com menos informação, talvez com menos tecnologia, mas tinham a mesma idade de vocês. Os mesmos dilemas que vocês enfrentam. Os mesmos problemas que vocês enfrentam. Mas eles decidiram ter uma aliança com o Senhor. Então eles oraram 24 horas. E aquele homem, quando volta, ele vai até o altar e ele aceita Jesus no mesmo dia. O mais interessante é que quando ele conta, né, que quando ele fez isso, ele apagou, né, como quem morre, e ele teve uma visão com Cristo encarnado, que mostrava as mãos furadas para ele, e dizia: olha, eu sou Cristo. E quando você faz mal a um dos meus filhos, você faz mal a mim. Mas eu estou aqui para te dizer que existe um único Deus e um único Senhor. Arrependa-se e volte para o Evangelho. Aquele homem se converte naquele dia. E todo o norte da Indonésia é impactado por um grande avivamento. E mais 100 e 200 igrejas de também 10, 20 mil membros começam a pipocar num lugar extremamente perseguido. Mas qual é a causa disso? É porque o Senhor tem uma porção reservada para os íntimos dele. Mas os íntimos só podem ser íntimos tendo uma aliança. Ninguém pode ser íntimo de alguém sem ter uma aliança. Por isso você não deve transar antes do casamento. Você está dando intimidade para quem não tem aliança com você. Isso é prostituição. Você não deve dar seu corpo, nem a sua intimidade para qualquer pessoa. Porque se você dá uma intimidade para quem não tem aliança com você, o relacionamento, isso é prostituição. Eu tenho certeza que nessa manhã vai se levantar uma geração de íntimos aqui.
que vão viver pelo nome do Senhor. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso de verdade? Queria convidar você a ficar de pé. E eu queria muito, muito, muito orar por vocês. Porque eu tenho certeza, irmãos, existe uma grande chuva do Senhor chegando para o Rio de Janeiro. Sabe, eu tenho plena convicção que o grande avivamento dos últimos dias está reservado para nós. A palavra vai dizer que aonde houve grandes trevas, haverá uma grande luz também. Irmãos, eu não sei vocês, mas para onde eu olho, aonde a minha igreja está e para onde eu moro, eu só vejo escuridão. Eu só vejo dor, eu só vejo problema. E talvez os nossos olhos só vejam isso também. Mas eu tenho certeza que o Senhor está levantando uma geração dos lugares onde ninguém está vendo, que vão ser sal e luz para essa terra, que vão viver por um nome, que vão viver pela intimidade no Senhor, que não vão negociar aliança com qualquer coisa, mas vão viver uma vida íntima do Senhor. Eu queria chamar você aqui à frente, porque essa é só amanhã, é só a primeira mensagem. Existem muitas coisas que vocês vão viver ainda nesse dia, mas eu tenho certeza absoluta que hoje é um primeiro passo que você precisa dar em direção à intimidade com o Senhor. Irmãos, a vida, o evangelho que você viveu até hoje pode até ter prestado, mas o Senhor tem um caminho de maior maturidade para cada um que está aqui, para mim, para você, para os pastores, para todo mundo. Existe um nível mais profundo para nós. Existe um nível mais profundo, mas isso requer da gente aliança. Viver por amor de um nome requer da gente aliança. Eu queria fazer um convite para quem quer se aliançar ao Senhor. Não viver mais por interesses próprios, mas quer viver por uma aliança. Quer viver por um nome, quer ser íntimo do Senhor verdadeiramente. Se você é um desses, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Porque, irmãos, Village, Pavuna, toda a nossa região aqui precisa de uma resposta que só os íntimos podem dar ao Senhor. Só os íntimos podem dar essa resposta. Só os íntimos podem fazer diferença. Só os íntimos podem ser uma resposta de luz aonde as trevas. Só os íntimos podem verdadeiramente clamar: Senhor, traz teu avivamento, porque basta de violência, basta de escuridão, basta, Senhor. Nós precisamos levantar aqui uma geração, Jesus, em todo o Rio de Janeiro, mas começando daqui, Pai, começando de hoje, de agora, de jovens aliançados contigo, Jesus. Levanta aqui, Pai, do mais novo ao mais velho, jovens que não vão viver para si, não vão viver, Pai, para as próprias realizações pessoais, mas viverão diante de um nome que está sobre todo nome, sobre céus e terra, o nome de Cristo, que nos aliançou com Ele uma vida nova, Jesus. Eu oro, Senhor, eu profetizo a morte, Pai, a morte dos próprios sonhos, Pai, a morte das próprias razões. Pai, eu oro que essa geração não será uma geração, Pai, volátil, ambígua, uma geração medrosa, envergonhada pelo pecado, pela acusação, mas essa é uma manhã, Pai, que na intimidade com o Senhor entregamos a Ti nossas fragilidades, para que o Senhor perdoe nossos pecados e nos transforme em novos homens e novas mulheres, Jesus. Pai, toda acusação que perdurou até aqui, Pai, toda acusação, Pai, que Satanás tentou plantar, essa é uma manhã para entregarmos a Ti e dizer: Senhor, não quero mais viver sobre isso. Eu peço que o Senhor, Pai, nessa manhã comece a ministrar o coração dos Teus filhos no íntimo, Jesus, no mais profundo do coração, no mais profundo da alma, Jesus, aonde só o Senhor vê, onde só o Senhor enxerga. Pai, eu oro, o Senhor traz aqui, Pai, na minha mente, no meu coração, a imagem de pessoas que se entregaram, Pai, a pessoas que só as feriram. Isso gerou, Pai, uma ferida de acusação que impede essa pessoa de cantar e ministrar diante de Ti, Jesus. Oro, Pai, por meninos que são afrontados em sua mente, porque não conseguem largar, Pai, pecados que os afligem nas madrugadas. Jovens, Pai, que não conseguem levantar as suas mãos porque sentem acusados. Senhor,
ministra ao coração dos seus filhos que eles são filhos de Deus, Pai. Que existe um advogado fiel que já nos perdoou de todo o pecado e ministra a nós a transformação pelo Espírito Santo, para que não sejamos acusados pelo pecado daquilo que não somos, mas sejamos libertos para a luz e que venhamos trazer outros para a luz conosco, Jesus. Pai, liberta teus filhos da acusação. Pai, eu peço que eles comecem a colocar aqui nomes de pessoas diante desse altar. Irmão, se nessa oração o nome de alguém vem à sua mente, alguém que você, por infelicidade, por imaturidade, se entregou, essa é uma manhã para o Senhor ministrar cura. Salmos 25 vai dizer: Senhor, por amor ao teu nome, perdoa os nossos pecados, Jesus. Transforma as nossas vidas, nos dá novos caminhos, por amor ao seu nome, pela fidelidade, pelo amor que o Senhor carrega em ti, Jesus. Nos perdoa e nos transforma, Jesus. Quebranta o coração dessa juventude, Pai. Quebranta o coração dessa juventude para receber aquilo que o Senhor tem separado, Pai. Que toda acusação do pecado caia por terra nessa manhã. O Senhor nos chamou para sermos livres. Geração Batista Central, o Senhor nos chamou para ser livres nele. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Poxa. Ministra, Senhor, novidade de vida. Novidade de vida, eu oro, Senhor, novidade de vida. Aquilo que nos trouxe aqui, Pai, foi importante, mas precisamos de mais para prosseguir adiante. Aquilo que nos trouxe até aqui foi importante, mas precisamos de mais para ir adiante. Transforma o nosso coração, Jesus, como um coração igual ao teu. Queremos ser íntimos teus. Queremos andar aliançados contigo, Jesus. Queremos andar aliançados contigo, Pai. Que possamos ver, Pai, nascer aqui nessa igreja. Aqui, Pai, onde, escondidos, Pai, onde os holofotes não nos encontram. Possamos encontrar aqui uma geração íntima sua, Pai. Pessoas desconhecidas na terra, mas conhecidas nos céus pelo seu clamor, pela sua oração. Pessoas que tocam o coração de Deus quando levantam as suas mãos. Pessoas que tocam o coração de Deus. Toda acusação ficou para trás. Toda acusação ficou para trás. Hoje o Senhor forma um exército aqui. O Senhor está levantando um exército para essas ruas. O Senhor está levantando um exército para as faculdades. Vale de ossos secos. Profetizamos ao vale de ossos secos. Espírito do Senhor flua. Pai, junte tendão com tendão, osso com osso, carne com carne, e forme um exército, Pai, que vai conquistar essa cidade para ti, Jesus. Não nossa força, mas pelo Espírito do Senhor. Pelo Espírito do Senhor que nos aponta e nos direciona. Que haja, Pai, um avivamento a começar de dentro de nós nessa igreja, Pai. Antes, Pai, de qualquer coisa externa, Pai, começa a formar um avivamento e um quebrantamento no coração dos seus filhos. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor está levantando uma geração de íntimos aqui, Pai. Vejo o Senhor levantando pessoas que irão, Pai, acordar às madrugadas para interceder. Que irão pagar o preço, Pai, para conhecer o Senhor de forma mais íntima. Que vão pagar o preço que essa aliança contigo requer de nós, Jesus. É isso que eu oro, te agradeço em nome de Jesus, Pai.